Imagine um cenário onde diversas pessoas aleatórias são obrigadas a participarem de jogos que podem custar suas vidas. Talvez você pense, eu já vi isso em algum lugar. Pois é, esse tipo de história é mais comum do que você pensa e, na verdade, até integra um gênero chamado Death Games, ou no bom português, jogos mortais. Jogos Vorazes, Alice in Borderland, Battle Royale e a franquia Jogos Mortais são alguns exemplos desse tipo de narrativa. Mas hoje estamos aqui para falar do mais novo, queridinho da galera, o Round 6, ou Squid Game. A gente reuniu diversos detalhes e easter eggs que você pode ter deixado passar na série. E eu quero saber se você já reparou em todos. Bora lá? Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Bom, a série da Netflix conta a história de 456 pessoas que acumulam mais dívidas do que conseguem pagar. Você é ladra, você é caloteira. Então elas são convidadas para participarem de um jogo com um prêmio bilionário. E apesar de parecer uma tarefa fácil, já que os jogadores só precisam passar por 6 brincadeiras infantis, logo eles descobrem que, na verdade, estão apostando a vida. É basicamente uma versão sinistra daquele quadro do Gugu, Devo, não nego e pago se puder. Pois é, só que, por incrível que pareça, funciona muito bem e a série é simplesmente viciante, vai por mim. Foi assim, com menos de um mês de lançamento, que a produção sul-coreana alcançou mais de 165 milhões de pessoas. Cara, fala sério, é muita gente. Mas eu aposto que nem todo mundo prestou atenção em tudo que tinha para reparar. E antes de começar, eu já vou adiantar que este vídeo tá cheio de spoilers. Então, depois não diz que eu não avisei, hein? Bom, os detalhes estavam nas paredes, isso mesmo. Durante a série, a gente vê os participantes queimando os neurônios para tentar descobrir o próximo jogo. E isso é super compreensível, afinal, saber qual seria o desafio daria certa vantagem para eles, né? Tem até o cara que ajuda os Minions a roubar os órgãos em troca de pistas sobre as provas. E uma coisa que pouca gente percebeu é que as dicas estavam nas próprias paredes do dormitório dos jogadores. Quanto mais pessoas iam morrendo, mais beliches eram retirados e mais visível ficavam os adesivos que simulavam as brincadeiras infantis. Como que nenhum dos gênios notou isso, né? Gente, lá pelo 4º episódio eu notei. Bom, mas como diria Pete, né? Eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Jogo da Garra. Embora muita gente acredite que os jogos infantis só são introduzidos na ilha durante o Batatinha Frita 1, 2, 3, na verdade, muito antes disso já havia menções à atmosfera lúdica e trágica da série. Olha, depois de ser roubado pela batedora de carteiras, o Jihan fica sem dinheiro para comprar o presente de aniversário da filha. Então ele decide fazer o que qualquer ser desesperado faria, né? Tentar a chance no jogo da garra para pegar um prêmio fácil. Só que qualquer pessoa que já tenha tentado a sorte nessa máquina sabe que não é tão fácil quanto parece. Inclusive, se o Jihan não tivesse recebido a ajuda, provavelmente teria perdido todo o dinheiro tentando conquistar um prêmio e ainda sairia de mãos vazias. Ela era toda bonitinha por fora e tal, mas aí a gente acaba descobrindo que a embalagem guardava uma arma. Tudo bem que era um isqueiro, eu sei que é um isqueiro, mas não deixou de ser um susto, né? Só que a questão é que aquela caixa mais tarde apareceria novamente na série, em uma versão bem maior, tá lembrado? Pois é, caso não tenha percebido, os caixões usados para cremar os jogadores tinham o mesmo visual da caixinha que o Jihan ganhou no jogo da garra. Seria coincidência? Eu acho que sim. Jogador 001. Sem dúvidas, o maior plot twist da série foi quando a gente descobre que o Inan, o jogador 001, era uma das mentes por trás dos jogos. E depois de dar de cara com essa informação, muitas coisas começam a fazer sentido. Logo que ele encontra o Jihan, o personagem revela que tá com um tumor na cabeça e que o médico diz que contar ajuda não adianta a demência. No entanto, com o desenrolar da narrativa, a gente vê o Inan dando sinais de que estava perdendo a sanidade. Ou ao menos era nisso que a galera acreditava, né? Inclusive eu. Agora, se a gente reassistir
Round 6 fica notável que era muito estranha a forma como ele adorava os jogos e como se encantou com o cenário escolhido para a prova das bolinhas de gude. Bom, no começo muitos acharam que fosse ingenuidade da parte dele, mas no fim das contas isso faz sentido, afinal foi ele quem projetou tudo. Inclusive, alguns dizem que o jogador 001 pode ser o pai do jogador 456, porque ambos dizem que moraram numa vila igual àquela. E também, além do fato de que no momento em que Jihan pede leite achocolatado, o Oinan comenta: aposto que você apanhava do pai o tempo todo. Então o jogador 456 pergunta como que ele sabia disso, e o 001 responde que tinha um filho igualzinho. Outra coisa é que prints vem rolando na internet e sugerem que o 001 estava super tranquilo no jogo da batatinha frita, porque a boneca gigante não conseguia captar seus movimentos. Aí não vale, né, cara? Aí é roubado. Mas uma coisa curiosa é que na hora em que os participantes votaram pelo encerramento dos jogos, o Oinan ficou com o voto de Minerva e surpreendentemente votou contra a continuação. Por que ele fez isso? Bom, alguns acreditam que foi para limpar a consciência e não obrigar ninguém a permanecer no jogo contra a própria vontade. Mas, por outro lado, há quem defenda que não tem nenhuma boa intenção aí. Na verdade, ele sabia quem iria voltar e queria que as pessoas voltassem com sangue nos olhos e prontas para jogar com tudo. Vale lembrar que depois que eles saíram pela primeira vez, ele encontrou com o jogador 456. Seria coincidência? Pois é. Bom, e com os jogadores voltando, os VIPs teriam o entretenimento que quisessem e no fim das contas esse era o objetivo do evento, né? Bom, número de telefone. E sabe o número de telefone escrito no cartãozinho que os participantes recebem? Pois é, ele pode ser irrastreável na série. Mas na vida real ele existe e tem dado muita dor de cabeça pro dono da linha. O empresário sul-coreano que possui esse número há mais de 10 anos ficou muito surpreso quando do nada passou a receber centenas de ligações e mensagens 24 horas por dia. O carinha até falou que precisou apagar mais de 4.000 números de telefone e só foi descobrir o motivo das ligações quando um amigo contou que o número dele tinha aparecido em Round 6. Apesar da dor de cabeça, o empresário acabou sendo contatado pela Netflix, que ofereceu 1 milhão de wons em forma de ressarcimento. Bom, de acordo com a gigante do streaming, eles não sabiam que o número divulgado teria grande repercussão e geraria tantos problemas. Foi só alguns dias depois que a Netflix e a Siren Pictures divulgaram um comunicado dizendo que editariam as cenas em que o telefone aparece. O mais engraçado é que o caso ganhou bastante destaque na Coreia do Sul e um político que quer se candidatar a presidente chamou a atenção por oferecer 100 milhões de wons pelo número de celular. O que ele pretendia fazer com isso, ninguém sabe, mas com certeza foi uma oferta muito peculiar, né? Brincadeiras infantis. Batatinha frita 1, 2, 3, cabo de guerra, bolinha de gude, jogo da Lula podem parecer meras brincadeiras de criança, mas em Round 6 esses jogos ganham um novo significado. Eles se tornam decisivos para a vida ou morte de alguém. E apesar de sempre acontecerem em espaços muito bem decorados e coloridos, o clima desses jogos é o mais tenso possível. Mas por que brincadeiras infantis? Bom, segundo Han Pun-hyuk, o criador da série, o jogo da Lula, que dá nome à produção, foi bem marcante em sua infância e é uma das suas brincadeiras favoritas. Então, certo dia, ele estava pensando de boas e se perguntou: e se eu jogasse isso de novo, só que agora como adulto? Foi aí que nasceu a ideia de recriar as brincadeiras com um novo significado. E o que antes era inocente, divertido, se transformou em algo intimidador e mortal. Na hora de escolher os jogos que integrariam sua história, o homem levou em consideração sua simplicidade, até porque de difícil já basta a vida, né? E ao mesmo tempo queria algo que pudesse transmitir uma sensação de tensão. E ele conseguiu, viu? Eu fiquei muito tensa assistindo essa série. E assim, os espectadores não precisariam perder tempo tentando entender as regras e poderiam voltar seu foco pros personagens. E deu muito certo, né? Bom, o quinto jogo. Outro jogo que chamou bastante atenção foi o escolhido pro
quinto desafio. Basicamente, os participantes precisavam pular em quadrados de uma ponte de vidro que poderiam se estilhaçar e derrubá-los de uma grande altura. Morte na certa, né? Acontece que era uma espécie distorcida de amarelinha, onde os quadrados com vidro temperado suportavam até 2 jogadores e os quadrados de vidro normal se quebravam e derrubavam os participantes. Olha, e essa foi uma das minhas provas preferidas, eu vou confessar, viu? Não dava pra saber o que ia acontecer e eu passei mal de nervoso. Mas o que pouca gente sabe é que o processo de filmagem dessa cena foi super tenso. De acordo com a atriz que interpretou a jogadora 067, foi assustador gravar a cena. Acontece que eles montaram um set cerca de 1 metro acima do solo, mas usaram vidro de verdade. Isso serviu para deixar os atores nervosos e, consequentemente, tornar tudo muito mais real. O diretor ainda disse que essa estratégia conseguiu transmitir o poder do realismo, porque os atores ficaram tão tensos que até a rigidez dos seus corpos ajudou a passar a ideia de um medo real. Foi praticamente como ficar sob uma ponte alta, mesmo que eles estivessem apenas a 1,5 metro do chão. No final, deu tudo certo e a cena ficou incrível. As mortes dos personagens já haviam sido reveladas. Dá só uma olhada nessa teoria. Então, além dos detalhes e easter eggs que passaram despercebidos, ainda existem diversas teorias em torno da série, e essa é uma delas. Por exemplo, uma usuária do Facebook compartilhou que no segundo episódio de Round 6 é possível prever como os jogadores serão eliminados. E olha, apesar dessa teoria não ter sido confirmada, ela é muito interessante. Para começar, nesse episódio, a gente vê o Deok-soo, o jogador 101. Eu acho que é assim que pronuncia o nome coreano. Eu tô tentando aqui, hein, gente. E esse jogador 101, ele tentou pular de uma ponte para fugir da emboscada que armaram para ele. Vocês estão lembrados disso? Pois é. E como ele morreu depois? Caindo da ponte de vidro no penúltimo jogo. Além disso, a gente também vê o Ali, o participante 199, pegando dinheiro do patrão safado dele e mais tarde, no quarto jogo, ele perde porque alguém pega as bolinhas de gude dele. É, o karma tá aí, cai quem quer, hein? Já outra personagem que teve seu destino revelado no episódio 2 foi Seibayo, a jogadora 067. A batedora de carteira mais amada do mundo ameaçou um pilantra colocando um canivete no pescoço dele e quando estava concorrendo ao prêmio final, foi morta com um corte no pescoço. E nem o assassino da Seibayo escapou disso. No episódio 2, o Sang-gu, jogador 218, tentou se matar e foi salvo pelo Gongo. Mas, no jogo da Lula, ele tirou a própria vida para que Jin-han, jogador 456, pudesse levar o prêmio para casa. O que nem adiantou no fim das contas, porque depois de jurar pela vida da mãe, o protagonista chegou em casa bilionário, prontinho para pagar o tratamento dela, mas a encontrou sem vida. O pobre não tem um segundo de paz, né? Mas enfim, você já tinha percebido essas coisas que eu disse hoje? Porque minha cabeça, ela quase explodiu quando eu li essa teoria. Me diz aqui nos comentários o que você achou dela e quais outros detalhes você não tinha notado que te deixou surpreso. Será que a gente vai ganhar uma segunda temporada? Bom, tomara, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau!